Muito bem, nesta aula estamos trabalhando os conceitos de Marx. Esta é a aula 5 da disciplina Sociologia Geral e nós fragmentamos a aula em partes. Então, esta é a terceira parte desta aula que trabalha os conceitos de Marx. E aqui estão alguns dos conceitos trabalhados por Marx. Não vamos trabalhar todos, também não vamos trabalhar de forma exaustiva e aprofundada. Estamos fazendo aqui um panorama geral. Então, alguns dos conceitos de Marx: o conceito de alienação, meios de produção, divisão social do trabalho, relações sociais de produção, classes sociais, luta de classes, a exploração, classe dominante, explorando a classe dominada, força de trabalho, mais-valia, revolução do proletariado. Esses são alguns dos conceitos desenvolvidos por Marx. As relações de trabalho na sociedade capitalista. Marx trata de uma relação de exploração entre o patrão e o empregado, o patrão explorando o trabalho do empregado. O trabalhador, por sua vez, Marx fala que ele está alienado do processo de produção. Marx vai falar também que a classe dominante explora a classe dominada. Então, vamos começar trabalhando um pouquinho sobre o conceito de alienação. Para Marx e Engels também, a alienação associa-se às condições materiais de vida e somente a transformação do processo de vida real por meio da ação política poderia acabar com esse processo de alienação. Para eles, o sujeito alienado perde o controle de suas obras, perde o controle de si mesmo, perde o controle de sua própria vida, perde o controle sobre o seu trabalho, perde o controle do processo de produção e, enfim, perde o controle de sua própria vida. Então, o processo de alienação, o conceito de alienação, ele envolve a perda de uma série de processos, né, que não tem a ver só com o trabalho, mas tem a ver com várias situações. Vamos dar uma olhadinha então. Este método de abordagem da vida social foi denominado posteriormente de materialismo histórico. De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem os seus meios de vida formam a base de todas as suas relações, de todas as relações sociais. O que seria essa produção, né, dos meios de vida? Isso tem a ver com o trabalho, de todos os bens que se produz, né, os bens de consumo, duráveis e não duráveis, enfim, a forma como esses bens são produzidos para a sociedade usufruir desses bens. Aqui vemos uma charge, né, sobre as aventuras do homem assalariado. Esta charge e a próxima charge que mostraremos logo a seguir ilustram o processo de alienação sofrido pelo operário, pelo homem trabalhador. Então, nessa imagem você vê o homem saindo de casa quando o sol está nascendo, ele passa o dia todo no trabalho, preso ou a um escritório, ou uma fábrica, enfim. À noite ele volta para casa e vai dormir. E essa vida ele leva todos os dias da semana. Então, é como se ele estivesse alienado da própria vida dele. Olha, observe essa outra charge. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. No caso aqui, uma pessoa, um homem operário, a única coisa que ele faz, né, no caso da charge, ele está fazendo há 30 anos a mesma coisa que você observa ali, que é colocar um pequeno objeto em cima de uma peça. E ele fica fazendo esse movimento o dia todo. Uma outra charge que também tenta mostrar o conceito de alienação, só que observe que agora é uma questão diferente para o conceito de alienação, que é como se a mente da pessoa estivesse alienada, né, sobre o processo ela está sofrendo um processo de manipulação do pensamento. Então, ela está com a consciência alienada, seria isso. Como nessa próxima charge também, né?
O conceito de alienação também tem a ver com isso, que a pessoa tem uma percepção alienada das relações sociais. E a pessoa também não percebe que ela está sendo manipulada por grandes empresas, por grandes conglomerados financeiros, ela está sendo manipulada pela mídia ou está sendo manipulada por grandes empresas que querem vender o seu produto para essas pessoas, enfim. Uma outra charge, investir em educação para quê? Se um povo alienado é mais fácil de ser controlado? Então, nós vemos há muitos anos, que nós vemos o discurso de que o Brasil precisa melhorar a educação, só que na realidade não se faz nada para melhorar a educação, porque se um país quer realmente melhorar a educação, ele começa valorizando o salário dos professores, valorizando os professores, por aí que a gente começa a investir em educação. Bom, agora eu vou trazer para vocês uma fala retirada, um fragmento de texto retirado de uma própria citação de Marx, nas próprias palavras de Marx. Diz assim: hoje em dia, bom, isso ele está dizendo lá no século XIX, tá? Hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua própria contradição. Vemos que as máquinas, dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e fazer mais frutífero o trabalho humano, promovem a fome e o esgotamento do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas convertem-se por arte de um estranho malefício em fontes de privações. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço de qualidades morais. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior, mas ao mesmo tempo o homem se converte em escravo de outros homens ou de sua própria infâmia. Até a própria luz da consciência parece não ter poder, parece não poder brilhar mais que sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças produtivas, materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma força material bruta. Este antagonismo entre a indústria moderna e a ciência, por um lado, e a miséria e a decadência, por outro, este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de nossa época é um fato palpável, controverso. Sabemos que para fazer trabalhar bem as nossas forças da sociedade, necessita-se unicamente que estas passem às mãos de homens novos, e que tais homens novos são os operários. Quando ele fala assim, olha, necessita-se unicamente que estas passem às mãos de homens novos, o que são essas estas? Ele está se referindo às forças produtivas, que ele falou agora há pouco, aos meios de produção, a forma como o homem produz as coisas que ele precisa para viver. Então, Marx dizia assim que a única forma de ser justa, da sociedade ser mais justa, seria passar essa produção para os homens operários. Este método de abordagem da vida social foi denominado posteriormente de materialismo histórico, essa ideia de Marx, De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as suas relações. Repetindo o que já havia sido falado antes. Vamos dar uma pausa e continuaremos no próximo vídeo.